Olá pessoal, hoje nós vamos fazer uma resenha de um livro muito interessante que há muito tempo eu estava querendo fazer, que é esse aqui, Ficções que Curam, um livro de James Hillman. E aí nós vamos tratar aqui, né, da situação em que as histórias contadas se tornam uma psicoterapia. Em que situações a gente, relatos, leituras, escritas, né, elaborando histórias ou contando alguma coisa de uma forma diferente, ou mesmo lendo, estudando, tomando conhecimento de histórias através do cinema ou de livros ou de qualquer outra maneira, como isso pode atuar na nossa psique de alguma maneira, nos auxiliando de alguma forma, ok? Tudo isso depois da nossa vinheta. Pois é, pessoal, este é um livro muito interessante que eu recomendo vocês. É um livro de James Hillman, que é um psicólogo pós-junguiano e que criou a psicologia arquetípica, dando um nome diferente da de Jung, né, psicologia analítica, apesar de a gente saber também que Jung, no final da vida dele, já estava chamando a psicologia dele de psicologia complexa. Esse foi um nome que não pegou, né, não vingou, então acabou ficando ou psicologia junguiana ou psicologia analítica, né? Na verdade, até o termo psicologia, psicanálise mesmo, não poderia ser usada por ele, porque o Freud não considerava qualquer coisa diferente dele, né, do que ele trazia como conteúdo, como sendo psicanálise. Então os nomes tinham que ser diferentes, tinham que variar, né? E no caso, James Hillman foca muito nos arquétipos e tem uma peculiaridade. Na verdade, James Hillman, ele não considera como Jung os arquétipos algo tão grandioso, tão importante, tão forte. Não é que não seja importante, mas aqui não é algo que já existe tão atávico, enraizado, não é algo tão filogeneticamente arraizado na figura humana, na história humana, porque, segundo Hillman, podem haver elementos, coisas que por uma emoção, por uma vivência, sejam arquetipizadas, né? Então, assim, nesse livro, Ficções que Curam, ele trata de uma questão muito interessante, que é a maneira como nós lidamos com as histórias. Quando nós contamos a nossa história, quando contamos algum fato da nossa vivência, quando relatamos até para um terapeuta mesmo, né? Então tem uma passagem aqui que é a passagem relacionada a Freud propriamente, né? Esse livro ele se divide em 3 partes. A primeira parte é a ficção da história de caso, uma rodada com Freud. A segunda parte, o pandemônio de imagens, a contribuição de Jung ao conhecer-te a ti mesmo. E a terceira parte, o que quer a alma, a imaginação adleriana da inferioridade. Então, são 3 abordagens diferentes, né, de Freud, de Jung e de Adler, sobre a ficção, e ele trata justamente na parte referente a Freud. Ele mostra muito bem como tem um capítulo aqui específico só sobre a história, né, as histórias na terapia, como que nós contamos alguma coisa ao terapeuta, ou como nós contamos alguma coisa para qualquer pessoa. Então esse livro não serve só para psicoterapia, para psicoterapeuta, mas assim, para a gente entender que muitas vezes quando estamos ouvindo a história de alguém, contando sobre si mesmo ou contando algum caso de outra pessoa, essa pessoa está dizendo muito de si mesma, ou está transmitindo alguma coisa que precisaria ser entendida nas entrelinhas por nós, e às vezes a gente não percebe. Tem coisas que estão sendo colocadas num diálogo, numa conversa, para nós, e a gente não percebe isso, né? Porque a gente não fica atento a essa questão do modo como a pessoa emite as suas falas, como as pessoas dão emoção e ênfase a algumas palavras. Quando as pessoas que repetem muito algumas frases, ou então repetem muito alguma palavra, ou falam uma palavra com muita ênfase, né? E imagens criadas, exemplos que são dados, né? Tudo isso são coisas importantes para a gente perceber numa conversa, mas também não só numa conversa, mas nos escritos, porque a gente passa muito do nosso inconsciente no nosso escrito, né? Então vale tanto para quem produz os textos, as ficções, que podem ser ficções mesmo, ou podem ser relatos,
contados, de fatos ocorridos. Sabem aquela história de quem conta um conto aumenta um ponto? Esse aumentar um ponto é muito mais importante do que parece, porque que modo nós aumentamos esse ponto, em que sentido, em que direção e com que carga de emoção, em que carga de ideologia nós aumentamos esse ponto, o que é que nós retiramos quando vamos contar alguma história, o que é que nós deixamos de contar porque a sombra não deixa, né? Então é muito interessante essa forma de abordar, é uma coisa diferente, né? Uma abordagem diferente de falar a psicologia e a psicologia junguiana, a psicologia hillmaniana, conhecida como arquetípica, né? Mas assim, resumidamente a gente poderia dizer que existem quatro terapias relacionadas com a ficção. Uma delas é falar, a outra é ouvir, diretamente relacionada, né, com falar, e a outra escrever e a outra ainda ler. Então é interessante a gente perceber que no momento em que se dialoga com alguém, você tem momentos em que você corta a fala do outro, né? E aí, eu mesmo sou uma pessoa difícil em relação a isso, porque eu tenho essa dificuldade também de conseguir ouvir e poder deixar falar, etc. Mas tenho exercitado isso aos poucos. Mas é interessante perceber em que momentos a gente tem a vontade tão forte de falar que suplanta o respeito ao direito do outro falar o que ele tem de falar. Ou seja, até que ponto nós ouvimos, sabemos ouvir, temos paciência de ouvir, prestar atenção antes de falarmos o que temos de falar. Às vezes nós temos a justificativa, nem sempre tão plausível, de que podemos esquecer, então é melhor que a gente diga logo, mas isso é algo meio egoístico, né? Porque se a gente pode esquecer, o outro também pode, se a gente cortar e aquela frase não for completada, é possível que aquilo nunca mais seja completado. Então, assim, exercitar isso, exercitar a memória, até o momento de, sei lá, num nível mais profundo de altruísmo ou de autoconscientização, de melhoria, de busca de melhoria, a gente até buscar escrever em alguns momentos aquilo que a gente não quer esquecer para falar para outra pessoa, mas dando o direito da outra falar também o momento que ela tem de falar, né? Da mesma forma, a gente digamos assim, saber compreender, né, prestar bem atenção mesmo que a pessoa está falando, saber ouvir é muito interessante, né? Então falar e ouvir é uma dicotomia interessante, uma situação de diálogo, né, que é muito importante, porque nem sempre a gente consegue ouvir tão bem quanto a gente gostaria que o outro ouvisse o que nós falamos, né? Da mesma forma, eu escrever e ler. A nossa relação com a escrita, com a fala, também é muito importante, porque a gente acaba também escrevendo muito em cima daquilo que nós lemos. E tem muita gente que é também o filósofo do último livro que leu. Se lê um livro, muda de opinião, sendo convencido por aquele autor. Se lê outro, acaba também mudando de opinião, sendo convencido pelo outro. Então, de certa maneira, é bom que a gente busque escrever para dar uma certa sedimentação àquilo que a gente acredita de fato. Eu tinha um professor que dizia para mim que quando você vai ler sobre um assunto, principalmente se você for ler muitos livros sobre aquele mesmo assunto, escreva antes o que você pensa sobre aquele assunto, para que você saiba o que é que modificou. Não é para poder você também dizer assim, eu não vou mudar minha opinião. É para você saber em que você está mudando sua opinião, com mais segurança, com mais firmeza, e ter convicção de que algumas coisas você também está confirmando do que você já pensava, e até ter convicção também de que você já pensava sobre aquilo e não acreditar que aquilo foi adquirido a partir da leitura que você fez. Então, não serve só para a terapia, né, busca de trocar o diálogo com o outro, mas é importante a gente dizer que toda vez que a gente relata um fato doloroso ou um fato emocionalmente forte para a gente, quer tenha sido conosco ou com outras pessoas, a gente está fazendo uma catarse, de certa forma. Então, é um exercício também de botar para fora, de expurgar algo que está incomodando, e até o próprio fato de a gente falar sobre determinado assunto é uma terapia, né? Assim como a gente ouve falar também nos escritos junguianos que a leitura também sempre é uma terapia, porque a gente, de alguma maneira, vai acabar identificando em alguns personagens que estão ali
fatos da nossa psique. Nem sempre nós identificamos como nós mesmos, porque nós temos muitas subpersonalidades, né? A persona, a ânimas, o ânimo, né? o ego. Então, muitas vezes nós situamos essas subpersonalidades em alguns personagens do nosso contexto, da nossa história de ficção. Isso ajuda a gente não só a trabalhar, a exercitar essas subpersonalidades, essas subpartes que nós temos na nossa psique, como também encontrar soluções, muitas vezes óbvias e que a gente não consegue encontrar porque a gente não conseguiu sair do fator emocional que às vezes não nos deixa pensar bem sobre solucionar aquele problema, né? Contar uma história pessoal, né, de que aconteceu com a gente, alguma coisa que nos atormenta, alguma coisa que emocionalmente nos mobiliza para alguma pessoa, é o mesmo que desabafar, né? É aquele velho caso de desabafar, contar para um amigo alguma coisa, principalmente se foi um amigo que em algum momento já ajudou com algum conselho, ou algum amigo que já desabafou também com você. Então, isso já é algo que naturalmente a gente faz e sabe que funciona, só que tecnicamente a gente nunca considera isso objetivamente como uma terapia, mas é sim, e acontece muitas vezes de maneira mais eficaz até do que se tratasse de um psicoterapeuta. Claro que o psicoterapeuta vai organizar a casa, vai ajudar a pessoa mentalmente a elaborar aquilo, então não estou querendo dizer com isso que dispensaria um psicoterapeuta, mas aquela conversa do canto que a gente faz, muita gente chama até conversa de bar, só não acho muito saudável é o local em si, muitas vezes, dependendo de como seja o bar e como seja o clima que esteja acontecendo, mas é interessante perceber que até o termo conversa de bar tem a ver com essa questão de trabalhar de uma maneira descomprometida, espontânea, as questões internas e expurgar algumas coisas, fazer ver outras. Às vezes um amigo pode dar um conselho por conhecer muito bem e estando de fora vai enxergar algumas coisas que a própria pessoa não está enxergando. Então tudo isso faz parte desse processo da ficção que cura. Então tem uma passagem de James Hillman desse livro, na página 35, que ele fala das histórias na terapia, justamente o que eu falei, né, do capítulo ligado a Freud. Histórias de caso têm estilos ficcionais diferentes e podem ser escritas em uma variedade de gêneros ficcionais. E a terapia pode ser mais útil quando um indivíduo é capaz de colocar sua vida dentro dessa variedade, como o panteão politeísta, sem ter de escolher um contra os outros. Pois mesmo enquanto uma parte de mim sabe que a alma vai à morte na tragédia, outra está vivendo uma fantasia picaresca, né? E uma terceira está envolvida na comédia heróica do aprimoramento. Para quem não sabe o que é picaresca, eu trouxe aqui, né, o significado, né? Em espanhol, picaresca, de pícaro, delinquente ou malandro, é um subgênero literário narrativo da ficção em prosa, geralmente satírico, e que descreve em detalhes realistas e muitas vezes humorísticos as aventuras de um herói malandro da classe social baixa que vive por uma inteligência em uma sociedade corrupta. Este estilo do romance foi originado na Espanha nos anos de transição do Renascimento para o Barroco, durante o chamado Século de Ouro, possivelmente influenciado pela literatura árabe, especificamente o gênero Macamá, e floresceu na Europa nos séculos 17 e 18 e continua a influenciar a literatura moderna. Então, quando está dito aqui por Hillman que podemos ver, digamos assim, uma coisa, né, uma parte de mim que está entristecendo na morte ou no acontecimento mortal de uma tragédia, né? E a outra vivendo uma fantasia picaresca, ele está se referindo justamente a essa fantasia de malandros que muitas vezes a gente jamais admitiria por uma ética pessoal, ou de situações vivenciadas numa aventura específica, comédia ou alguma coisa, né? E essa terceira que ele fala, né, numa situação na comédia heróica, né? Então, em várias situações dessas, a gente acaba se colocando e se permitindo vivenciar coisas que normalmente não permitiria, tanto na leitura como nos filmes que nós assistimos e séries também. Então isso acaba sendo uma terapia, porque a gente acaba se descobrindo, acaba vivenciando coisas que a gente não vivenciaria por não ter coragem ou por não achar conveniente para a nossa saúde mental e física.
e a gente vivencia psicologicamente. Isso acaba sendo um amadurecimento, né? Um aprofundamento, né, da alma, e tudo isso acaba sendo muito forte. Em A Teoria dos Contos de Fadas, Marie-Louise von Franz, no livro Interpretação dos Contos de Fadas, ela fala uma coisa bem interessante. Todos os contos de fadas tentam descrever apenas um fato psíquico, mas este fato é tão complexo, difícil e distante de se representar em seus diferentes aspectos, que centenas de contos e milhares de versões, como variações musicais, são necessários até que esse fato desconhecido penetre na consciência, sem que isso consiga exaurir o tema. Esse fato desconhecido é o que Jung chama de self. Então, é fácil, depois de ler isso, entender por que Marie-Louise von Franz e também Jung e muitos outros psicólogos pós-jungianos defendem que ler contos de fadas, ler ficções, ler livros, histórias, fatos, até fatos reais relatados em biografias ou em documentários, são válidos, são interessantes como processo terapêutico, né? Porque nós estamos ali, de certa forma, vivenciando nós mesmos, aprendendo algo de nós mesmos, aprendendo possíveis soluções em situações de desespero que nós teremos pouco tempo para decidir, pouco tempo para pensar, ou pouca racionalidade para resolver, né, problemas. Então, a gente acaba criando um manancial de situações conscientes, subconscientes e inconscientes, para que a gente possa lidar com estas questões no futuro, quando elas se tornarem novidade completa para nós, enquanto elas ainda não são, né? E Hillman diz em um determinado momento o seguinte: o trabalho de Jung é, sobretudo, uma hermenêutica em si mesmo, num sentido de Hermes. Ele não cria uma nova cosmologia, mas a ressignifica, guiando-a em direção à psique. Todas as coisas trazem uma mensagem dos deuses para a alma. Então, de certa forma, quando Jung trabalha as ficções, as histórias, as fantasias, né, as ideias da imaginação ativa que uma pessoa utiliza ao criar uma história, ao criar um roteiro, ao criar uma ficção, ela está dizendo que, de certa maneira, está usando os mesmos mecanismos de uma pessoa quando a pessoa usa um som, quando a pessoa interpreta um sonho ou tem um sonho, porque aquela linguagem do sonho precisa ser interpretada, compreendida, né? Eu lembro que em O Homem e Seus Símbolos tem uma passagem que eu sempre repito, que Jung disse que tem um alpinista que sonhava muito que caía e despencava da montanha que ele estava subindo, e tantas vezes ele dizia isso e Jung alertava ele, né, de que aquilo era uma mensagem importante do inconsciente dele. E ele não acreditava tanto nisso, até que um dia ele morreu despencando e ainda levou uma pessoa que estava com ele preso numa corda. E, de alguma maneira, isso aqui foi percebido por Jung como uma mensagem do inconsciente. Aí disse Jung que um sonho não interpretado é como uma carta do inconsciente não lida por nós, para nós mesmos, né? Então, é interessante que a gente compreenda, né, isso, porque a matéria dos sonhos é a mesma matéria das fantasias, é a mesma matéria da imaginação ativa, que, segundo Jung, era uma técnica que ele sugeria de busca do seu inconsciente, de confronto do seu inconsciente, utilizando um caminho como se fosse um sonho acordado. A gente tentando desligar da racionalidade e tentando buscar nosso intuitivo para criar histórias e para conceber histórias que podem ser relacionadas a nós ou não conscientemente, porque mesmo não sendo conscientemente relacionado a nós, vai estar relacionado inconscientemente. Então, é por isso que a gente pode até resumir isso tudo que a gente falou com a ideia de que escutar ou contar, escrever ou ler histórias são verdadeiras psicoterapias. E entender que são fatos que a gente pode trabalhar na nossa vida, entendendo mais, nos autoconhecendo melhor, né, e conhecendo melhor as pessoas com quem a gente interage, fazendo observações sobre tudo isso. O James Hillman, em algum momento também, é importante realçar, lembrei agora, que no livro Ficções que Curam, ele leva o tempo inteiro argumentando que
essas passagens, né, da imaginação ativa que Jung defende tanto, elas não são tão religiosas quanto pareceriam, né? Porque muitos tentam considerar que isso é uma epistemologia, né, uma visão de mundo, e Jung negava um pouco essa visão de mundo, mas ele negava no sentido de que isso não se tornasse uma religião, como muitos às vezes consideram, utilizando repetidamente como rituais, como coisas como obrigações, né? Toda vez que você transforma a imaginação ativa em uma obrigação, você dá um cunho religioso excessivo a ele e perde a verdade, perde a essência, perde a possibilidade de deixar a mente fluir a partir do que sua intuição tem a dizer, do que a sua criatividade pode fazer brotar. Então, usar a imaginação ativa é buscar o seu lado artístico, é fazer com que a pessoa seja mais artística. A despeito disso, inclusive, eu gostaria até de trazer aqui à tona logo o que James Hillman fala no começo do capítulo dedicado a Freud, que é Freud ficcional. Ele pega uma frase de Freud que ele diz assim: todos pensam que sustento o caráter científico de meu trabalho e que meu principal objetivo reside em curar doenças mentais. Trata-se de um erro terrível que prevalece há anos e que consigo corrigir. Sou cientista por necessidade, não por vocação. Por natureza, sou realmente um artista. E disso há uma prova irrefutável. Em todos os países nos quais a psicanálise penetrou, ela é mais bem compreendida e aplicada por escritores e artistas do que por médicos. Então veja que o inconsciente, não que o inconsciente não seja um instrumento muito importante e útil para a ciência, mas ele é ainda mais útil para a arte, porque a gente vai conseguir escrever com mais fluidez, com mais habilidade, e escrever fazendo brotar algo de dentro de si naquilo que a gente escreve, é artístico e é vitorioso, não só como algo que se torna empolgante e interessante para quem vai ler, como também vitorioso porque se torna algo que nos ajudará muito a gente nos autoconhecermos, entendermos partes de nós que muitas vezes nós não falamos conscientemente, nós não aceitamos conscientemente porque a nossa sombra não deixa, mas através da escrita a gente revela, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente não saiba que isso está acontecendo, certo? Gente, era isso que eu queria falar para vocês e espero que vocês deem um like aí se gostaram desse vídeo. Caprichem aí na inscrição, tá certo? Se inscrevam no canal porque pra gente é importante. E se vocês realmente gostaram, acharam interessante essas falas que nós tivemos aqui e outras que nós pretendemos colocar, apertem também o sininho para que recebam notificações futuramente de outros vídeos que a gente coloque sobre esses assuntos, ok, gente? Então, até mais. Até o próximo vídeo.